Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu agradeço muito as palavras, a apresentação e registro sinceramente a minha emoção por estar aqui nesse evento, um evento histórico, e ao mesmo tempo chocado na feliz palavra do meu amigo Gustavo pela brilhante, magistral apresentação da nossa história, da nossa vida, aqui feita pelo grupo que sensibilizadamente escolheu essas músicas e essas danças para representar a nossa história. Isso foi uma dádiva, para mim uma dádiva. Eu penso que analisar a educação num país como o nosso sempre é difícil, é desafiante. Eu tenho evitado analisar no paradigma dos pessimistas práticos, os que dizem que nada vai mudar em educação. Eu não faço parte desse grupo, mas eu também não queria cair no outro extremo, dos idealistas ingênuos, que acham que vão mudar por um passe de mágica. E eu não estou nem entre os pessimistas práticos, nem entre os idealistas ingênuos. Eu gostaria de falar sobre educação para a grande maioria silenciosa que quer fazer a crítica do passado sem revanchismo ou culpabilidade e acreditar no futuro sem idealismos mágicos ou ingenuístas, mas com compromissos e com disposições históricas, reais, exigentes. E para que isso aconteça, é preciso que todos nós tiremos as nossas viciadas disposições que muitas vezes nos colocam uns contra os outros. Eu gosto muito de um quadro de Goya que chama-se Duelo de Porretes sobre Areia Movediça. Duas pessoas que se posicionam sobre a areia movediça, um bate sobre o outro e provavelmente afundarão os dois, porque o terreno onde estão não tem base. Eu sou contra tal coisa, bato em você. Eu sou a favor, bato em você. E eu penso que é hora de olharmos juntos na direção do terceiro milênio. Nós temos uma escola do século XIX, professores do século XX e crianças do século XXI. E nós precisamos fazer essa síntese rápida e urgente. E para nós, uma escola precisa, primeiramente, conhecer-se como foi produzida. E é necessário, portanto, que deixemos de lado as roupas do passado. Quem já me ouviu sabe que eu gosto de contar devagar a história da educação brasileira. E eu lembro sempre da roupa jesuíta autoritária, da roupa militar, da visão militar da escola disciplinar, da roupa fascista da escola avaliativa estreita, da roupa da escola compensatória, assistencialista, e hoje de uma tentativa de revestir o processo pedagógico somente de parafernálias eletrônicas. A educação é essencialmente uma relação humana. A educação é essencialmente uma relação entre uma geração mais amadurecida e uma geração de crianças e de jovens que precisam da educação para apropriar-se da condição humana plena, aprender a ser, aprender a falar, aprender a pensar, aprender a amar, aprender a sentir, aprender a própria inteligência, pois a inteligência nada é do que um instrumento para que a gente seja plenamente humano e feliz. Aprender é a condição humana. O homem é um ser aprendente. Os cristãos diziam fides ex audito, a fé vem pelos ouvidos, e por isso catequizavam de casa em casa. Hoje nós temos que ter a coragem para dizer, não somente a fé vem pelos ouvidos, a ética, a estética, o afeto, a solidariedade, o pensamento vem pelos ouvidos, o pensamento vem pelas palavras, pelo abraço. O pensamento não é uma máquina que a gente acorda. O pensamento é a disposição para compreender a realidade, para falar dela, para dela se apropriar como ser e como sujeito. E dessa forma,
Eu penso que nós estamos no começo de uma outra era. Hoje, nós estamos no 17º dia do nono mês, do 8º mês, do segundo ano, da segunda década do terceiro milênio. Nós estamos começando o terceiro milênio. O milênio passado já foi. E nesse milênio nós temos ainda taxas de analfabetismo lamentavelmente agressivas. Nós temos uma evasão do ensino médio, porque o ensino médio auricular, um atrás do outro, não atrai a juventude, sentadinhos, enquadrados na escola disciplinar do século XVIII. É preciso escolas que tenham disciplinas flexíveis, semestrais, que eles possam matricular numa e noutra, tenham arte, tenha cultura, tenha laboratório, mas tenha também cantos e jardins para você sentar, ouvir, ler debaixo da árvore. A escola tem que ser um lugar onde se compreende a vida e o melhor dela, que é a convivência, a arte, a cultura, a estética. Não pode ser um lugar de preparação autoritária para mediações espúrias, para ser cristão, para ser militar, para o mundo do trabalho. Escola é a grande viagem para a existência humana, a ética e a política, no dizer de Aristóteles. O caminho para a felicidade no campo privado, a ética. O caminho para a felicidade no campo político, no campo coletivo, a política. A política, evidentemente, a política com P maiúsculo, como se diz, né? Os interesses para todos. Eu entendo que essa escola que nós queremos para todos, ela tem que ser apropriada, superando também alguns estigmas muito radicais. A escola privada e a escola pública tem que se reestruturar sobre novos patamares. A escola pública brasileira hoje congrega 43 milhões de crianças na educação básica. A escola particular, 6 milhões. É uma distância astronômica. E é preciso que a gente trabalhe com esses 50 milhões com as melhores experiências e as melhores propostas, para que mais uma geração não perca o bonde da história, o trilho da história, que alguns não perderam somente o bonde, perderam o trilho. Que as tecnologias não continuem imbecilizando crianças diante das tecnologias. Que nós não sejamos hoje uns distribuidores de espelhinhos tecnológicos destinados a melhorar a nossa vida e nos deixam cada dia mais insatisfeitos, destinados a supostamente transformar a nossa vida em um tempo mais aberto à humanização, e a gente tem cada vez menos tempo para conversar, tomar água limpa, passear, falar de coisas importantes. Que a gente não caia no porre tecnológico e que a escola não caia nisso. E que a escola não queira reproduzir a meritocracia de formar os melhores. A escola existe para formar a todos, para produzir consensos. Porque se há uma das coisas eu acho revolucionárias na MindLab, é que ela acentua o método. E essa mudança é a mudança de Jan Amos Comenius, que escrevia na Didática Magna: Deus não é injusto de dar a uns uma alma melhor que a outra. E a natureza não é ignorante, ela dá a cada um o que é necessário. Não há ensino bom sem aprendizagem boa, porque a aprendizagem não está na alma, a aprendizagem está no método, no jeito de ensinar, no jeito da geração anterior. Portanto, o problema da aprendizagem não é um problema da criança ou de sua família, é um problema da tradição escolar e pedagógica brasileira. É um desafio para este século e esse milênio. Incorporarmos plenamente a ideia de que é o método, que é a relação, e essa relação se estabelece sobre novos eixos éticos e estéticos que vão gerar um novo eixo pedagógico. Eu acredito que a MindLab apresenta hoje diferenças, inovações e proposições, mas como sou um companheiro, eu queria dizer, é preciso que a gente se abra para competências ambientais, competências de sustentabilidade, competências coletivas, habilidades de sensibilidade humana, trabalhar a questão do sofrimento humano, particularmente o sofrimento socialmente produzido, portanto, passível também de ser socialmente transformado, para que a gente não fique novamente no eixo de sujeito único,
individualizado, mas sujeitos coletivos. O paradigma do século XXI são sujeitos coletivos, comunidades aprendentes, espaços desafiadores, compromissos sociais, junto com a inteligência e a sensibilidade que se aprende e se convive. Para que isso possa acontecer, é necessário que nós tenhamos a coragem, como teve a MindLab, de propor, em primeiro lugar, a confiança profunda no método. São os métodos, mas os métodos não são abstratos, eles são manejados por pessoas. E eu gostaria de lembrar os dois sujeitos dessa relação, a criança e o professor. A criança no Brasil, num país que nunca teve respeito pela criança, um país colonizado por um Portugal dependente e periférico do capitalismo, que trouxe para cá as ideias mais conservadoras do século XVI, la espada e la cruz iban dizimando la família selvagem. E nós tivemos uma educação autoritária e a reformulação aqui de uma educação europeia, onde não havia lugar para a criança, só havia lugar para o homem branco, proprietário, cristão. É pela primeira vez nesse terceiro milênio que nós abrimos espaço para que a criança seja sujeito. Num país de dadinhos e zés pequenos, num país de meninos de engenho, num país de meninos língua, num país de capitães de areia, nós fizemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que ser o sustento de uma pedagogia centrada na criança, os novos direitos da criança. Num país que nunca respeitou a mulher, todos nós tínhamos encalacrado a visão machista, pois o homem mais sensível do Brasil, um deles, Mário Lago, patrono do teatro brasileiro, é coautor com Ataúfo Alves, Amélia, que era a mulher de verdade. Hoje nós temos que dizer, mulher de verdade é Maria da Penha, não é Amélia. Maria da Penha superou a Amélia. Um país que nunca respeitou o portador de dados especiais, nós fizemos o Estatuto da Inclusão, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Meio Ambiente. Um país tem uma grade jurídica nova, e eu tenho um juiz que é aluno meu lá na Unicamp, faz 23 anos que ele é juiz. Eu falei, por que o senhor veio fazer mestrado? Ele disse, professor, quando alguém ataca os direitos de gênero, eu sentencio. Quando alguém ataca os direitos da criança, eu sentencio. Mas eu não educo ninguém. O Brasil precisa mais de educadores do que juízes, dizia meu aluno. É preciso transformar os direitos sociais em prática social. E eu acredito que isso é papel de professores e de artistas, que são aqueles que fazem o do-in de uma sociedade, mexem nos pontos nevrálgicos. Eu penso que a primeira crença é a criatividade da criança, a criança que é inteligência e sensibilidade viva. E aí a segunda grande afirmação desse novo paradigma que a MindLab constrói, porque não está pronto, constrói aqui no Brasil, a partir de uma experiência vitoriosa no Brasil, do qual essa plateia toda aqui é um grande sinal. Aqui se constrói uma diferente abordagem também das próprias ideias que fundamentam a antropologia e a pedagogia dos mentes inovadoras. E nós temos que resgatar uma figura chamada professor. Eu tive a honra e a alegria de ter sido aluno do Paulo Freire por 4 anos, né? E eu faltei numa reunião há 2 anos atrás, me elegeram chefe do departamento de filosofia. E a sala do meu lado é do Dermeval Saviani, da minha frente é do Rubem Alves, né? Eu sou chefe desse departamento. Eu só me acalmo quando vou começar uma reunião, quando eu lembro do Bertolt Brecht, que dizia, suba no ombro dos gigantes para olhar mais longe. Mas ao olhar mais longe, seja humilde. Lembre que eles te seguraram no ar para que pudesses ver. E eu sempre os reverencio quando começo a reunião. E o Paulo Freire me dizia, e ecoa na minha alma, eu queria repassar a vocês. Ele dizia, de uma maneira profunda, professor e profeta vêm da mesma raiz. Mas se eu fosse comparar o professor com o profeta, eu diria que o professor é maior que o profeta, porque o profeta prevê o futuro, o professor o constrói com as crianças sentadinhas à sua frente. Eu queria lembrar isso para vocês todos. O professor é o fiador do futuro e é o penhor do passado. Quando vocês olham hoje a Europa toda em crise, e cada dia que se mostra uma crise, se mostra uma obra de arte. A crise da Grécia, o Párteno,
a crise da Itália, o Circo Máximo, a revoada árabe, as pirâmides de Khafre e Mycerinos. E a cada dia que aparecem essas imagens, eu penso comigo, o tempo vai destruir todas essas imagens da humanidade. Mas eu tenho também uma alegria no meu coração. O tempo não destruirá o que falou Platão enquanto houver um professor ensinando na escola. O tempo não destruirá a matemática de Euclides enquanto houver um professor na escola. O tempo não destruirá a geografia de Ptolomeu até os nossos dias, a física de Newton. O tempo não destruirá a poesia de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. Por ti quantas mães choraram, quantas mulheres ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Deus ao mar o abismo e o perigo deu, mas nele espelhou o céu. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Enquanto houver um professor a ensinar isso, enquanto houver um professor a ensinar esses jovens a dançar, no dizer do meu amigo Gustavo, ainda bem que hoje isso é só uma dança, que aquilo uma hora me machucou, mas esse é o papel da arte, reviver as coisas que foram história. E para que isso aconteça, nós nos reunimos aqui. A gente hoje tem tecnologia para fazer videoconferência para cada um de nós, mas nós não fizemos isso porque nós queremos olhar nos olhos, nós queremos ouvir as palavras, nós queremos pactuar com firmeza, nós queremos falar um para a alma do outro. E isso a gente tem que fazer num recinto desse, com a nobreza e a elegância que ele merece. Porque nós estamos, primeiro, nos reunindo, não como muita gente no Brasil e no mundo hoje está reunindo para produzir a morte. Nós estamos reunindo para pensar num jeito de educar melhor nossas crianças, de educar melhor os nossos adolescentes, de que eles aprendam. Eu não tenho essa febre de que eles aprendam muito, não. Quero que eles aprendam um pouco só, né? Eu não tenho também a febre de que eles sejam os primeiros. E eu não tenho muita preocupação com números. Eu gostaria que eles aprendessem números, mas aprendessem atitudes, e aprendessem lugares de a pesquisar, e aprendessem coisas que guardassem no coração, que o ladrão não rouba, a traça não corrói, e o narcotraficante nunca narcotraficará, porque é a cultura, porque é o saber que não ocupa espaço, que é a chave da existência, a chave da civilização. A escola é a maior herança que uma família pode deixar para os seus filhos. Todos os demais, o tempo, os programas, as mudanças haverão de ter alguma chance de quebrar. Mas a cultura e a educação jamais será quebrada, jamais será tomada. Então nós estamos no começo, e eu saúdo a MindLab e a todos os educadores e gestores que aqui estão. Nós estamos caminhando no começo de uma grande trilha. Nós vamos ter que ter a coragem de passar a limpo a escola do passado, as vestes do passado. E nós vamos ter que construir as vestes do futuro. E como são as vestes dos futuros? Se eu pudesse sugerir a vocês, eu lembraria uma frase do Lao Tse, também lembrado aqui. Um caminho de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Mas o primeiro passo na direção certa já é metade do caminho. A direção é a humanização, o acolhimento da criança, o reforço dos professores e fazer da escola um lugar de convivências qualitativamente fortes. Porque se a criança qualitativamente viver bem na escola, ela viverá bem em qualquer lugar da vida, em qualquer lugar do mundo. E eu, para terminar, queria lembrar uma cena que eu amo, de um filme chamado 1492. Cristóvão Colombo, depois de destruída a primeira grande esquadra, perdeu tudo na primeira grande esquadra, foi preso, sua mulher voltou para os pais e seus filhos foram entregues à igreja. Ele, na prisão, escreve uma carta aos reis católicos Fernando e Isabel e pede mais uma segunda chance. E a rainha, a princípio, não quis, mas um dia um vento tira a carta que ele tinha escrito e gruda no peito dela. Ela fica assustada no filme e ela acha que é um sinal e manda chamar Gerard Depardieu. Ele vem todo andando na parte alta do castelo, e o primeiro-ministro falando para ele: você vai insistir no erro? Você já perdeu uma esquadra, vai perder outra? O dia que você perder a segunda, eu quero levar para sua mulher a carta de você condenado à morte. E ele, um pouco nervoso, amarrado, abre a janela e quase joga o primeiro-ministro para fora. E fala: o que você está olhando? Ele fala:
Estou olhando a igreja, por quê? O que mais? Estou olhando a rua, o que mais? As pessoas. Ele tira e fala, pois essa é a diferença entre nós. Você vê o que está pronto. Eu vejo mundos que ainda não existem. Eu estou atrás deles. A Mind Lab, com os educadores que estão aqui, são do mesmo naipe de Colombo. Estão procurando os mundos que ainda não existem. Mas pode acontecer se a gente acreditar. Como dizia o grande Renato Russo, quem acredita sempre alcança. Não é quem espera, quem acredita. Muito obrigado.